Fala meu povo, Dr. Tiago Lira aqui no nosso canal sobre política e hoje a gente vai falar sobre um dos temas que estão sendo mais falados aí, que é sobre o rombo dos Correios, esse prejuízo, né? E aí é interessante que sobre os Correios eu posso até falar um pouquinho mais com conhecimento de causa, porque eu trabalhei durante 8 anos nos Correios, saí para poder advogar, pedi a demissão para poder advogar e também dar aula. Hoje eu sou professor também de universidade, tá? Então eu trouxe aqui alguns dados para você ficar atento, tá? Em 2024 os Correios tiveram um déficit de 2,6 bilhões de reais, tá? Às vezes a gente não tem dimensão desse número, acha que é um valor qualquer, mas 2 bilhões, 2,6 bilhões é muito dinheiro, tá? Então, esse déficit aí de 2,6 bilhões somente em 2024, obviamente que é um rombo absurdo. No primeiro semestre também de 2025 já superou esse valor. A gente já está falando aí na casa dos 4,3 bilhões de reais de prejuízo. E aí você pergunta, mas é uma empresa pública, se esse prejuízo vier, quem é que paga a conta? Obviamente o Tesouro e o pagador de impostos, certo? Somos nós que pagamos esse rombo específico, porque a empresa não vai quebrar. Por ser uma empresa pública, ela não vai quebrar, obviamente. Então, a ideia aí é que a gente tenha em torno de 5 vezes mais prejuízo do que no ano de 2024. E aí você pode perguntar, mas esse prejuízo ele veio de onde? De onde foi que ele se estruturou? Não sei se você lembra, mas, salvo engano, no passado a gente começou a falar sobre aquela taxação das blusinhas da Shein, né? Que aí ficou famoso, foi aquela discussão toda. Alguns diziam que não era aumento de tributo, que não era eles que estavam criando, enfim. No fim das contas, o que é que aconteceu? Quem era a empresa responsável por entrega dessas encomendas internacionais? Obviamente, os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos era a empresa que mais entregava esses produtos aqui no país. Eu lembro, inclusive, quando eu trabalhava lá, por exemplo, todo dia chegava ali, 200 encomendas para a gente dar entrada. Dessas 200, 120 mais ou menos, geralmente eram de encomendas internacionais. Para você ver o tanto de valores que eram derivados dessa renda, né? desse lucro aí específico das nossas blusinhas, dessas encomendas internacionais. E aí, obviamente, isso, com essa queda, fez com que houvesse um rombo absurdo. Então, o que é que o governo entendeu? Né? Não, vamos taxar aqui para que a gente possa ter uma quantidade maior de impostos nessa área, mas também não leu que quanto mais você taxa, faz com que as pessoas comprem menos, obviamente, né? Então as pessoas passaram a comprar menos, então o imposto não cresceu tanto e no contraponto a gente teve uma diminuição absurda na quantidade de encomendas dentro dos Correios. Eu conversei há pouco tempo com um amigo meu que trabalha lá ainda, ele disse, olha, a gente está falando aí de 5, 6 encomendas por dia internacionais, então perceba, a gente tinha uma grande fatia de receita vinda dos Correios por essas encomendas internacionais que hoje praticamente acabaram, né? Sem falar nisso, a gente teve um ajuste com o pessoal, a gente fez uma pesquisa aqui rápida, um ajuste com o pessoal, a gente tem em torno de 55 mil funcionários, então isso aumentou um pouco, né? Ajustou o salário, aumentou também algumas gratificações, e isso fez com que o custo dos Correios, né? A despesa dos Correios, ela aumentasse. Sem falar das questões de despesas operacionais, estrutura pesada, os Correios ele está basicamente em todos os municípios do Brasil. Até o momento que eu trabalhei lá, ele estava, não sei se hoje fechou, acredito que ainda não, porque além de ser essa empresa prestadora, né, de serviço de encomendas e também, obviamente, tem monopólio de cartas, ela também presta um serviço social. Né? Durante o tempo que eu trabalhei, a gente era banco postal, ou seja, fazia pagamento de aposentado, enfim, a gente vendia telecena, enfim, a gente fazia várias coisas lá. Né? Então, a gente tem dentro dos Correios uma estrutura financeira, isso tudo perceba, os prédios que não são próprios, né? Aluguel de prédio, água, luz, enfim, faxina. Então, assim, o custo dos Correios é um custo muito alto. E aí você soma isso à concorrência que hoje é gigantesca. Presta atenção na hora que você for fazer qualquer compra. Perceba que sempre o valor dos Correios para a entrega das encomendas vai ser maior do que as outras. E, obviamente, que você como consumidor, você vai procurar sempre aquele que entrega num valor menor e que também tem qualidade, por óbvio. Né? Então, juntando todas essas questões, queda de receita, aumento de despesas e essas questões de concorrência fazem a gente chegar nesse cenário aí, obviamente, um cenário muito complicado para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A gente percebe que os Correios, obviamente, estão pensando, né, em algumas situações para poder diminuir esses custos. Né? Por exemplo, lança-se PDV, para que as pessoas possam, que é um plano de demissão voluntária, para poder enxugar. A gente tenta aí ver algumas questões de férias, suspensão, talvez, a venda de alguns imóveis para levantar caixa, enfim.
Isso aí são aqui pressuposições, tá? Não tem nenhuma notícia aí factível de que os Correios estejam tentando aí vender imóveis, enfim, mas seriam aí tomadas de decisões para que esses custos diminuam, né? Ou então a gente pode chegar aí, possivelmente, numa ideia de entrada ou abertura desse comércio para a iniciativa privada. Perceba que a empresa pública é aquela que tem 100% do seu capital gerido pelo Estado. Poderia se pensar numa ideia de não privatização total, mas aí passar por uma sociedade de economia mista, onde 50% mais um é do patrimônio público e o restante da iniciativa privada, ou até numa privatização, certo? Mas isso passa por uma situação específica do governo, né, de um trâmite legal ali, né, até porque há uma previsão constitucional para os Correios, então tem que se pensar ali como é que vai fazer isso por meio de emenda, ou se somente por lei, e aí, enfim, vocês sabem que isso não vai ser de forma nenhuma uma situação tão fácil de ser resolvida e rápido, tá? Mas o que a gente percebe é que hoje existe um rombo absurdo dentro dos Correios e que isso vai precisar ser uma hora ou outra enfrentado. Resta saber como é que vai ser esse enfrentamento, porque no final das contas, quem é que está pagando o imposto, quem é que está tendo prejuízo? Eu e você, meu irmão, que somos os pagadores de impostos aqui no Brasil. Então a empresa está com esse rombo, não acho que vai surgir dinheiro de algum lugar, tá? O governo, o Estado é como uma casa. Se você aumenta a despesa, você tem que também aumentar a receita. Se não aumenta a receita, você não tem de onde tirar dinheiro. Então o que é que o Estado faz? Muitas vezes aumenta os impostos. E é o que tem acontecido. E eu não estou nem falando aí das nossas questões de reforma tributária, que ano que vem já começa. Inclusive a gente depois fazer um videozinho aqui no canal para falar um pouquinho sobre essas mudanças, qual é o impacto tributário nisso tudo. Tá certo? Valeu, Deus abençoe.